Uma boa conversa, uma boa reflexão, um olhar além. Está no ar o programa Visão. Apresentação Vitor Abreu. Olá, amigos da Web TV Fronteira Noroeste e do programa Visão. Hoje a nossa conversa aqui é com o advogado Aquiles Giovelli, que tem assim uma história de serviços prestados à comunidade bastante grande e também é um aficionado, um apaixonado pelo musicanto, defensor desse projeto, né, que vem lá de trás, né, quando iniciou em 83. E é um homem também crítico, de opinião, né, tem uma coluna muito importante no Jornal Noroeste. Portanto, uma pessoa muito abalizada para falarmos hoje, nesse caso aqui, poderíamos num outro momento falar sobre outros assuntos, inclusive sobre política, mas nesse caso aqui sobre o Musicanto, né? Porque o Musicanto é um projeto que começou lá em 83 e ele se consolidou como um projeto muito forte na área cultural, artístico-musical, aqui de Santa Rosa, região, e que vale para todo o estado, para todo o sul do país, porque afinal de contas é sul-americano de nativismo o nome original do Musicanto. E vai ser uma conversa bem interessante porque ele tem um pensamento que hoje procede demais em relação à manutenção desse evento, e que nós vamos saber dele aqui. Bom dia, Vitor, tudo bem? Prazer estar contigo aqui hoje e um abraço também aos internautas que nos acompanham neste momento. Isso aí. Essa entrevista gravada, né, e aí os internautas podem assisti-la a qualquer momento do dia ou da noite. Aquiles Giovelli, você tem uma história com o Musicanto, né? Você estava junto lá atrás com o prefeito Ernie Friedrich, com Luiz Carlos Borges e outras pessoas que gestaram o festival. Você estava nessa origem do evento. Conta para nós, sinteticamente, como é que foi o nascedouro desse evento, dessa promoção, dessa ideia cultural tão forte que percorreu os caminhos aí, as décadas, e ainda hoje existe. Pois não, Vitor. Olha, lá em 1982, eu também era militante político. Tá? Deixei de ser. Na verdade, faz um tempo que eu não tenho nenhuma atuação político-partidária, vamos dizer. Mas em 1982, quando daquela eleição municipal, em que se elegeu o Ernie Friedrich prefeito, eu era presidente do diretório municipal do então PDS, que era o partido do Ernie. Sim. E havia, nas nossas caminhadas por aí, havia uma grande reclamação em relação à atuação da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, que existia naquela época, que na verdade só se privilegiava o esporte. Aí, passada a eleição, o Ernie eleito, eu cheguei a ele e disse assim: Ernie, tu precisa tomar uma atitude em relação à secretaria, essa secretaria, ou extingui-la. E ele disse: não, extinguir de forma alguma, não, eu também acho que não. Aí ele disse: mas o que é que se pode fazer? Eu digo: olha, era também dos festivais no Rio Grande do Sul, festivais de nativismo aqui do estado. Já tinha iniciado em Uruguaiana. Isso, Uruguaiana é a matriz, na verdade, de todos os festivais. Sim, mas já estavam se espalhando, inclusive em pequenos municípios, se realizando seus festivais. E aí eu disse para ele: ó, o que está caindo de maduro é fazer um festival em Santa Rosa. E ele até teve uma reação, ele me disse assim: mas e quem é que tem condições de fazer aqui um festival? Aí entrou o Arriense, nós estávamos numa conversa com ele na casa do Arriense, entrou o Arri e disse: eu tenho a pessoa certa para isso, que é o Luiz Carlos Borges, que está lá em São Borja. E até foi ele que depois fez o primeiro contato. E a partir daí nasceu essa ideia. É claro que a gente, naquele primeiro momento, então, vamos fazer um festival. Naquele primeiro momento, se pensou em fazer mais um festival gaúcho.
Aí, com a vinda do Borges e as ideias que ele trazia lá do convívio deles com jornalistas, com outros músicos e tal, ele, ao assumir a secretaria aqui e ao formatar o Musicanto, essa marca também é dele, é pessoal dele, não foi criação de ninguém de nós aqui. Sim. Era uma marca do próprio Borges, que ele doou para Santa Rosa. Ao formatar o Musicanto, ele deu essa abrangência sul-americana. Claro. Então, assim que começou, na verdade, o Musicanto, que se realizou que teve sua primeira edição em 1983. Legal. Pois é, mas daí então o Musicanto iniciou em 83, as primeiras edições foram um grande sucesso, e se tornou extremamente popular e inclusive vieram artistas do centro do país para participar do evento. Enfim, se consagrou ali como um grande evento cultural, artístico-cultural. Mas, e aí nós vamos falar sobre isso mais adiante aqui em algumas perguntas, das questões de críticas e elogios e etc e tal, que é natural. Mas hoje e agora, passado aí 1, 2, 3, 4 décadas quase. Quase. Você tem uma crítica, né, que não é contra uma pessoa, não é para um grupo, não. É para uma consciência coletiva, vamos dizer assim, do tratamento, da atenção dispensada ao evento, que talvez não é a ideal. Você fica à vontade para falar sobre essa tua na verdade, é assim, Vitor, eu estou provocando. Exatamente. Provocando, mexendo com as pessoas de Santa Rosa. Exatamente. Porque nós temos aqui grandes projetos econômicos. Sim. Que são realizados com absoluto sucesso, a começar pela FenaSoja. Agora, não é a mesma coisa quando se trata de um projeto cultural. Isso, infelizmente, né, vai se deixando de lado. Exatamente. Não. Então, esse é o meu questionamento. Eu estou provocando as pessoas. Com certeza. Como você bem colocou na pergunta, eu não tenho restrição a ninguém. Eu só quero que o Musicanto seja realizado. Sim. Que o Musicanto faça parte do calendário de eventos da cidade. Eu escrevi uma coluna em 31 de dezembro do ano passado, exatamente para realçar que o chamamé, um ritmo aqui de Corrientes e que foi aculturado, trazido para o Brasil, especialmente pelo Luiz Carlos Borges, que tem mais de 100 chamamés compostos por ele aqui no Brasil. O chamamé passou a ser patrimônio da humanidade, declarado pela Unesco. Sim. Eu levantava essa questão, por que o Musicanto não poderia um dia pleitear essa condição? E, de fato, não houve nenhuma manifestação em sentido contrário. A ideia não teve repercussão. Agora, eu estou, há poucos dias atrás, lendo a coluna do Juarez Fonseca, o jornalista da Zero Hora, um dos mais importantes do Brasil na área cultural. Ele destaca que a Califórnia da Canção de Uruguaiana está montando o seu projeto para levá-lo à Unesco com o pedido de ser declarado patrimônio cultural da humanidade. Em 31 de dezembro do ano passado, eu levantei essa questão. E eu acho que é possível fazer pela história, pela abrangência, pelas músicas, pelo legado que já tem o Musicanto. Agora, tem algumas coisas que são fundamentais. O evento tem que ser realizado periodicamente, não é eventualmente. Pois é, e aí que entra a outra pergunta que é em cima do que tu acaba de dizer agora. A não regularidade do evento, e eu particularmente trabalhei muito com o evento lá atrás no SESI,
a não regularidade de um evento com a periodicidade já definida ou pré-definida, ela não fortalece o evento. Não, é exatamente isso, exatamente essa questão, quebra a continuidade. Hoje muita gente que é do ramo, os compositores principalmente, eles perguntam, o Musicanto vai sair? Bom, ali há um tempo atrás, houve assim, o Musicanto estava praticamente desativado. Faz alguns anos que eu estive desvinculado da gestão, né? E há alguns anos atrás, o Musicanto, então, há poucos anos atrás, o Musicanto estava completamente desativado. Aí a FenaSoja teve a ideia de realizá-lo. Eu até fui consultado. Eles não tinham não tinha motivo para me consultar, mas eu fui consultado a respeito. E eu concordei com a ideia, porque a ideia é fazer o Musicanto. Mas eu penso no Musicanto ser realizado pode ser pela FenaSoja, claro, pode ser por outra entidade, mas o comando tem que ser do poder público municipal. E é ali que se estabelecem as condições, porque agora que a FenaSoja vai continuar realizando, pelo menos está prevista a próxima edição, está marcado para 2023. Eu não vejo motivo para isso, eu não vejo razão para isso, né? Eu sei que o problema é financeiro, não é fácil. Sempre foi difícil. Em outros tempos, mais difícil ainda foi fazer o Musicanto, porque não existia nenhuma lei de incentivo à cultura estadual ou federal. Hoje existe. E tem uma outra questão também, que lá atrás eu tive essa preocupação num determinado momento, quando eu voltei a presidir o Musicanto, foi na 21ª edição. Você presidiu 2 vezes? Eu presidi 4 vezes. 4 vezes? Eu presidi o 3º Musicanto, o 5º Musicanto, o 21º e o 23º. Então, e além disso, no meu período... tive o orgulho de poder participar, ajudando também no 16º, quando o De Paula foi presidente. Ah, sim, isso. Bom, e ali nesse período também uma das providências que foram tomadas, já pensando na continuidade, no futuro do Musicanto, foi criar uma OCIP, que depois foi desativada. Eu até não sei como é que está o funcionamento dela hoje. E tem uma outra questão também. Lá em 2009, quando Santa Rosa discutia o contrato de renovação com a Corsan, o serviço da Corsan, já estava praticamente decidido, era o prefeito Orlando. E eu coloquei para ele, encaminhei para ele o que propus a ele que criasse uma cláusula extra dentro do contrato de 50 a 100 mil por ano, durante o prazo de duração do contrato, que era de 25 anos, específico para o Musicanto. A ideia foi acolhida, a Corsan também acolheu. Esse 50 mil é corrigido pelo IGPM. O valor para este ano é de R$133 mil. No total dos 25 anos, tomando por base o valor deste ano, dá mais de R$3 milhões. Esse valor, na redação final da cláusula, ele deu uma amplitude, inclui outros programas, outros eventos, mas o objetivo, essa cláusula nasceu especificamente com destinação do valor para a realização do Musicanto. Se eu pegar hoje 133 mil e colocar mais um outro tanto, um pouco mais do que outro tanto, dá para realizar um Musicanto. E eu vejo assim, eu tomei conhecimento, também não foi me certificar, que tem se realizado lives com valores assim de 400, 500, 700 mil reais, sem muita dificuldade, através da LIC. Então, este ano, 2021, eu já vejo que não é possível mais realizar, porque isso tudo depende de um projeto. Com certeza. Mas, Aquiles Giobelli, nós vamos voltar a esse assunto aí da questão de que a antecipação para 2021 talvez seria interessante, oportuna e necessária, e não esperar até 2023.
Antes, porém, eu quero te perguntar a tua opinião sobre o musicanto, particularmente ali que a gente atuou, ajudou, né, na construção dele, na realização dele, em 2014, com o Anderson Farias de secretário de Cultura e o Cláudio Ioner, então, como presidente do Musicanto. Por que eu quero a tua opinião? Porque eu penso que aquele musicanto, excetuando-se o fato, que aqui também vale citar o nome do amigo Edemir, que também foi presidente do Musicanto, Sim. Excetuando a questão de não ter sido competitivo, ele demonstrou ali algumas coisas muito positivas, na minha opinião, e eu quero ver a tua opinião. Certo. O fato de ficar, então, ainda concentrado no centro, sendo realizado no centro cívico os eventos, os shows artísticos, a ala toda de artesanato e a ala da gastronomia, levando um grande público nas noites ali, e com shows também na parte externa. Claro que não teve as músicas, a competição, mas talvez aquilo ali, juntando com a competição, poderia ser uma fórmula legal. Essa é a minha opinião, eu quero ver a tua opinião. Vitor, eu acho assim, uma coisa não exclui a outra. Todos aqueles eventos paralelos que foram realizados foram maravilhosos. Apoio plenamente. Só que tem uma coisa, não pode se eliminar a competição, Sim. o concurso de música. A essência do musicanto Sim. é a competição, Sim. é o concurso de músicas. Agora, coisas paralelas importantes. Eu mesmo, quando eu tive diretamente comandando o Musicanto, ou participando ativamente ali do Musicanto, eu desenvolvi algumas coisas que também não deram certo. Por exemplo, nós criamos um ano a reserva de 2 músicas exclusivas para estudantes universitários. Na verdade, não houve muito interesse dos universitários, mas foi uma experiência feita. Bom, no penúltimo Musicanto que eu realizei, o terceiro então, na verdade, assim, uma das novidades que nós já tínhamos acertado era a vinda do cacique Raoni para fazer uma palestra no palco do Musicanto, para ter contato nas escolas da rede municipal e, inclusive, ele estava acertado, contratado, passagem comprada para ele e mais 2 pessoas. Eu mandei para lá um emissário para conversar com ele, para acertar a vinda. As passagens compradas de Colíder a Porto Alegre e retorno para 3 pessoas. Na véspera daí do evento, deu um surto de dengue lá na aldeia e eles foram proibidos de sair. Então, são eventos paralelos. Isso, o que foi realizado no evento comandado pelo Cláudio Ioner, é sensacional. Eu acho que teve a aprovação. Agora, apenas como mostra, como ele realizou o evento aquele ano, eu não concordo. E eu disse isso para ele. Ele trabalhou comigo, é uma pessoa maravilhosa, competente e comprometido como musicante. Mas aquele, só como mostra, aí eu já não concordo. Ok. Bom, legal. Vamos adiante aqui. E aí, na verdade, nessa tua opinião, tu deixou transparecer aquilo que muita gente já falou, já comentou, gente de imprensa, os apaixonados e os não apaixonados pelo Musicanto. Se fez várias tentativas, né, e tu disseste, inclusive, já colocou algumas aí, de turbinar o evento, de tornar ele mais popular ainda, né? Sempre na tentativa de tentar agradar gregos e troianos. Com a realização do Centro Cívico, tão somente, depois Centro Cívico e Parque de Exposições, chegou até a ter uma edição, lembro que o deputado Osmar Terra trouxe o Olodum, eu acho que ele era prefeito. Sim, isso. Se não me engano, houve também até alguma coisa no ginásio Dom Bosco, né?
No ginásio Dom Bosco... Me parece que teve algum show lá. Isso eu não me lembro. Eu me lembro no parque, aliás, no estádio municipal. Estádio a Mercedes Sosa, né? Mercedes Sosa e a Elba Ramalho. Isso. Foram 2 shows lá no Mas, enfim, estádio. houve várias tentativas, né? E foi feito tão somente no Parque de Exposições. Também. Né? Naquele período, naquelas edições, não foi no Centro Cívico. Isso. E por último, agora então, junto à FenaSoja. Né? Tudo isso para tentar agradar também os críticos. Né? Tu pode falar sobre isso um pouquinho? Posso falar. Eu mesmo não fui o pioneiro, porque a passagem do Musicanto, a realização do Musicanto exclusivamente no Parque de Exposições, o primeiro que fez foi o João Carlos Loureiro, bem lá atrás. Isso, aí, no 21º, eu era presidente do Musicanto, levamos lá somente para o Parque de Exposições, e assim foi realizado o ano seguinte também. Agora, naquele Musicanto, lá, exclusivamente no Parque de Exposições, nós tivemos um público como nunca tivemos em outro momento. Essa que é a verdade. Agora, a grande reclamação era dos músicos e dos compositores. Eles não querem, de forma alguma, abrir mão do Centro Cívico, que tem todas as condições, camarim, acústica. Palco, acústica, principalmente acústica. Agora você toca num ponto crucial, acústica. Isso é fundamental. É fundamental. Então é assim, todas são experiências que a gente faz. Agora, a questão de agradar, isso é normal. Tem músicas, eu, por exemplo, não consigo suportar o tal de sertanejo universitário, que não tem nada de sertanejo universitário. Aquilo, eu vejo uma pobreza só de música, de letras e tal, de composições. Agora, eu gosto, por exemplo, da música caipira, porque aquilo é música de raiz, aquilo sim é uma coisa. Mas a questão assim de público, é claro que é difícil agradar, mas havendo um trabalho prévio, de uma comissão específica para a venda dos espaços, eu não vejo dificuldade também para lotar o Centro Cívico. Nos primeiros anos, os primeiros musicantes que eram realizados lá, o Centro Cívico estava sempre lotado. Pois é, mas aí, Aquiles, eu preciso te dizer que essa fórmula do Claudio Ioner, se pudesse ter as competições dentro do Centro Cívico, eu acho que mataria todas as charadas. Eu concordo com isso. Eu acho que aquilo que foi feito... Porque mesmo que houvesse a cobrança de ingresso do Centro Cívico, logo depois os artistas, enfim, se apresentariam ali fora também no palco. Exatamente. Com toda a gastronomia ali, com artesanato. Isso. Respirando total ali cultura e descontração e confraternização e um sentimento de pertencimento da comunidade. Você toca num ponto muito importante, que é uma coisa que eu até lá no começo tive dificuldade de entender. Quero citar aqui o amigo Fernando Keimer, que foi, inclusive, o produtor lá cultural. Né? Foi, exatamente. Lá atrás, eu tinha dificuldade de entender o que era a barraca Musicanto. Depois eu fui entender que é aquilo que pode ser realizado no entorno do Centro Cívico, realizando os eventos paralelos, isso, né? Isso. Porque é o lugar aonde, depois da apresentação do concurso de músicas, os compositores vindos lá de São Paulo, do Rio, de Minas, não sei mais aonde, do Nordeste, ou mesmo do exterior, é o momento em que, sem nenhum compromisso, sem protocolo, se encontrem e é onde dá o entrechoque de ideias, a troca de informações de ideias. Exatamente. Isso eu acho fundamental como promoção paralela ao próprio evento. Exatamente. Bom, agora eu preciso aqui agradecer, se quiseres tomar tua água aqui, eu preciso agradecer aos nossos apoiadores aqui, ao Sicredi, a Foco Engenharia, ao Cindy Lojas, a Ótica Elo, a Pacheco Fotografias, Squash Academia,
Álvaro Vieira, Advogados Associados, Soldas Rosense, Golfeto Artefatos, Serralheria Witkowski, Realce Noivas, Bocata Restaurante, Turbo Transportes, Fundisa e AP Automóveis. Bom, agora então eu vou abordar um outro assunto aqui que você pode concordar em tudo, ou pode concordar em alguma coisa, ou pode não concordar em nada. Beleza, aqui ó. O musicanto, ele tinha e tem essa característica, tem tido ao longo do tempo. Sobretudo, eu acho que de 90 para cá, ou dos anos 2000 para cá, quando o evento, enfim, já estava consolidado, mas não tinha mais aquela característica de uma novidade. Mas sempre se constatou, eu pelo menos tenho essa opinião, de que o evento foi, lamentavelmente, na minha opinião, estanque. O que eu quero dizer com isso? Aconteceu o evento, pode ter sido beleza, pá, e 2, 3 dias depois não se fala mais do evento, ou uma semana depois. Inclusive, talvez as emissoras de rádio não tocam as músicas premiadas, classificadas, durante um período mais longo que poderia ajudar, e isso é uma crítica construtiva que eu estou fazendo aqui. Uhum. Tá. Outra coisa que eu queria colocar, e aí eu quero ver a tua opinião. Parece que sempre também houve uma preocupação de jurados e da comissão em vindo muitas letras de vários cantos do país, e mesmo daqui dos vizinhos, Los Hermanos, mas parece que sempre houve uma preocupação, e tu falava antes a questão das letras, né? De ter letras bem feitas e tal, mas me parece que não houve uma preocupação com a melodia, porque a melodia, querendo ou não, se a melodia é muito bonita, ela toca a alma e ela acaba prevalecendo como sucesso. E é claro, tiveram muitas músicas de melodia grandiosas aí, lá atrás, e, enfim, mesmo nos últimos eventos. Você entende que algumas coisas poderiam também ser melhor conduzidas sobre esses aspectos? O pós-musicanto e na seleção, claro que houve iniciativas, assim, talvez até foi na tua gestão, mas teve em outros, eu lembro, da música popular, né? Aquela Sim, que caiu no gosto. no gosto. Se tu puder fazer uma consideração sobre essa colocação minha. Bom, tem assim, ó, em relação à qualidade, aí já entra a área dos compositores. Em relação à classificação, é uma questão exclusiva dos jurados, que sempre tiveram absoluta independência para julgar. Exato. Então, aí é uma coisa mais complicada. A qualidade depende dos compositores, a qualidade depende, né? Bom, o musicanto, ele tem já um resíduo em Santa Rosa. O musicanto vai à escola, é um grande, sensacional evento paralelo com as músicas dos musicantos passados. Sim. Começou, na verdade, desde o início como forma de divulgação junto às escolas. Depois, o Cláudio Ioner, quando diretor, se não me engano, de cultura da prefeitura municipal, ele institucionalizou. Isso, de fato, é uma das grandes obras. Além disso, o musicanto vai à escola. Musicanto vai à escola. Esse é um evento que eu não sei se o ano passado se realizou, acho que até em função da pandemia não se realizou, não me lembro. Mas deverá voltar, porque isso tem uma série de formas de incentivar. Ao natural incentiva a participação de cantores, de compositores e tal, intérpretes, essa coisa toda. Mas
isso pode ser a maneira também de levá-los, deles levarem os pais para o próprio evento, a realização do evento, os filhos motivando os pais a participarem ativamente nos shows, nos espetáculos, durante o musicando propriamente dito. Além disso, outros compositores que surgiram, tocando diferentes instrumentos, todos influenciados pelo musicante. Então, existe um resíduo. E isso é uma coisa exatamente... Daí a minha preocupação em ter um musicanto permanente para que essas coisas se multipliquem ainda mais. Exatamente. Pois é, e agora eu vou colocar uma questão assim para ti, na linha assim de sugestão. Vamos supor que tu estivesse lá atrás ainda como o presidente, né, ou mesmo numa projeção futura de voltar a ser presidente. Não, isso não. Isso não? Não. Mas por que não? Bom, mas assim... Meu tempo já passou, né? Não, mas... não, porque, na verdade, continua firme e muito ligado no evento. Você não acha, Aquiles, que o evento... uma das questões cruciais é aquilo que tu colocou lá no meio da nossa entrevista do financeiro, né, do recurso. Tanto é que houve essa iniciativa lá atrás, então, junto ao governo Orlando, que do contrato com a Corsan e tal, determinado valor pudesse ser canalizado, né, para o evento. Bom, mas depois se criaram as leis de incentivo, né, a estadual, a Rouanet, etc. e tal. Para isso sempre tem que ter tempo hábil para viabilizar essas leis, esses repasses, etc. e tal. Mas até uma vez eu falando com o próprio Fernando Kaiber, eu disse que eu achava interessante o marketing direto, né? Sim. Às vezes as empresas querem. E eu lembro lá atrás, dos primeiros, que o prêmio maior era um carro. Um automóvel. Um carro, né? Isso. E o que eu quero te dizer, assim, ideias aqui de que poderiam, na minha humilde opinião, que eu acho que deveria se dar uma atenção, seria essa questão da possibilidade do marketing direto, mas é lógico que em havendo leis de incentivo, o marketing direto fica, não sei como é que ficaria. A outra coisa, que até ouvindo, não devo citar o nome dessa pessoa, mas era até um alto dirigente lá muito tempo atrás no governo, até do Vicini, ele que fazia um belo governo, mas essa pessoa me disse assim, ele trabalhou no evento, ele não era presidente nem nada, ele me disse que essa questão que agora eu vou colocar, e talvez eu esteja cometendo uma grande falha aqui na questão que eu também compartilho dessa ideia, a ajuda de custo. Ajuda de custo, ela é uma praxe no evento, né? Sim. E será que invertendo isso, botando uma premiação pesada no sentido interessantíssima, e retirando a ajuda de custo, isso não atrairia muitos interessados? Não. A ajuda de custo é fundamental, porque tem compositores, por exemplo, que vêm do Nordeste. Eles têm, arrumam o dinheiro exclusivamente para a passagem. E aí eles dependem de hotel, de alimentação. Então a ajuda de custo, ela, nesse tipo de evento, ela é fundamental. Essa não tem como excluir. Agora, eu sempre tenho dito, essas coisas todas devem ser discutidas, sim, todas elas, a premiação, tudo, é uma das coisas que eu sempre digo, tem que estar aberto à discussão. A premiação poderia ser potencializada. Também, né? Também. Agora, porque é um motivo de atração, de buscar participar. A
sem dúvida, se tu voltasse a ter um automóvel como primeiro lugar, Exato. despertaria um interesse ainda maior. Ainda maior. Agora, eu sempre tenho dito isso, o Musicanto é um projeto cultural em permanente evolução. Então, ele não pode ser aquilo que foi feito lá em 1983, ser mantido unicamente. Exato. Apenas a sua essência. Isso sim. Sul-americano, livre, aberto, né? Esse aspecto. Se adaptando agora, aos novos tempos. Agora, adaptação, discussão, como fazer. Tem coisas que a gente fez e não faria mais. Isso é assim, deve ser assim mesmo. Mas por isso ele é um projeto em permanente discussão e deve ser em permanente discussão para estar em permanente evolução. Isso que deve ser. Legal. Você acha que haveria tempo hábil ainda para tentar realizar ele no ano que vem? Sim, perfeitamente. Agora, para isso tem que ter uma produção, tem que ter, provavelmente, ser contratado para isso. Hoje nós temos, em função das leis de incentivo e cultura, nós temos grandes produtores culturais. Exatamente. Grandes produtores culturais. Evidentemente. Agora, o que precisa? O Musicanto, para se realizar o ano que vem, tem todas as condições, mais para o fim do ano, evidentemente, tem todas as condições de se realizar. Agora, o presidente precisa, algumas coisas são básicas, montar um grande projeto, botar o pé na estrada e, não raro, botar a mão no bolso. Pois é, e aqui temos que falar, não tem outra saída. Por exemplo, a ideia de levar para a FenaSoja, ela é interessante, mas eu presenciei, assim, um público reduzido lá. Isso, né? Exato. Então, por mais que tivesse sido muito com boa vontade de levar para lá e daí incorporar a FenaSoja e aí ter a proteção financeira da FenaSoja, mas o local, realmente, eu acho que o centro cívico... O local, eu acho que o local mesmo é o centro cívico. Agora, outros eventos até pode-se pensar em realizar lá no Parque de Exposições. Lá no começo, isso era comum em todos os festivais, também as barracas, os acampamentos, a cidade de lona, que era fantástico. Cidade de lona. Mas aquilo também desapareceu. Não é que desapareceu em Santa Rosa. Foi uma moda, um modismo daquele momento e hoje em outros lugares que também. São coisas que passam. Exatamente. E então você entende que ainda haveria possibilidade, sim, para o ano que vem, Sem né? dúvida. E aí, nesse caso, manteria uma certa periodicidade, né? Eu acho, eu sou defensor da ideia do evento realizado todos os anos. A cada ano ter uma data ali, melhor época é fim do ano, novembro ali é a época muito boa para realizar. Olha aí uma sugestão aí para a Secretaria de Cultura, para a secretária Líris e o pessoal mesmo do Desenvolvimento Econômico, que tem turismo hoje, lá com o Daílson e o Paulo. Quem sabe, né, para o ano que vem, final do ano que vem, sei lá, nessa ideia do Aquiles, e tendo aí a possibilidade, quem sabe aí, de fazer aquela fórmula ali do evento do Claudio Iora em 2014 com a competição lá dentro do Centro Cívico. Eu acho uma boa ideia. Ia dar uma efervescência no centro ali. Eu não tenho dúvida. Positiva. Isso, tem aspectos daquele evento muito, muito positivos. Apenas que a essência do Musicanto é o concurso, é a competição de músicas inéditas. Reintegrada de volta. Exato. Bom, então, indo agora para o final do nosso bate-papo aqui com Aquiles Giovelli, advogado, uma grande pessoa, quero te perguntar sobre como você viu, né, e está vendo a questão da pandemia, que teve aí aspectos negativos, está tendo algumas, mas também tem aspectos positivos. E que, inclusive, teve todo esse período aí do ano passado que impediu inúmeros eventos, enfim, paralisou muitas atividades.
mas alguma coisa se tira aí de positivo. Gostaria de ouvir a tua opinião sobre isso. Tem, sem dúvida, pegou o mundo inteiro de surpresa, né? Um vírus. E agora, de positivo, que eu vejo assim, parece que aumentou a solidariedade humana. Nós aprendemos que tem certos hábitos que precisam ser incorporados definitivamente na vida da gente, hábitos inclusive higiênicos. Então tem aspectos positivos. Uma das categorias mais castigadas com esse evento foi justamente a dos músicos. Nós estamos tratando de música. Do pessoal que lida com o evento, né? Lida com o evento foi um terror, né? Então, os músicos, aliás, aproveitar o gancho, foi muito boa a tua colocação, para te dizer assim, os músicos estão ansiosos para que os eventos, os festivais voltem a se realizar, porque isso também é uma forma, é o ganha-pão deles, é uma forma deles participar, ainda que seja apenas concorrendo e apenas com essa ajuda de custo, mas isso representa muito para eles. Tem um viés econômico-social aí, né? E eu ainda queria acrescentar uma coisa, a gente fala muito na divisão entre evento econômico e evento cultural. O Musicanto é um evento cultural, por essência, mas também um evento econômico. Porque aquilo que vem, ajuda de custo, toda a movimentação acaba praticamente ficando na cidade. E aí, Aquiles, a gente que particularmente defende muito o turismo, eu te digo que é um evento turístico da maior grandeza. Da maior grandeza. Não só os músicos, mas gente que vem, ex-santarrosenses que vem visitar os parentes, os amigos e para poder também assistir ao evento. Bom, é isso aí. Eu até gostaria de te abordar algumas questões políticas, mas eu vou deixar para uma próxima, né? Porque eu sei que aí vai longe. Não, eu estou dispensado da vida política há muito tempo. Não, mas aí numa próxima eu vou te perguntar aí sobre o panorama nacional, estadual e local. Eu te agradeço muito, né, Aquiles? Eu acho que ficou muito clara aí a tua posição e na verdade é no sentido construtivo, né? Construtivo. Eu que te agradeço, Vitor, por essa oportunidade e quero até me desculpar de você e dos ouvintes às vezes pela... Não tem nada. Pela empolgação. Acontece que é o seguinte, que o Musicanto para mim é um filho. Um filho a gente não abandona nunca. É isso aí. Muito obrigado então ao Aquiles Giovelli. Hoje aqui nós conversando sobre o Musicanto, o evento Musicanto, sua importância e a necessidade da sua permanência com a periodicidade mais regular. Obrigado, Aquiles, um grande abraço, um abraço aos nossos internautas e até uma próxima.